a participação de todos, né? Nessa segunda-feira gostosa, quentinha. Então, hoje, a ideia dessa live é falar um pouquinho sobre terapia e a gente contar algumas histórias, né, de resultado, de sucesso. Porque muita gente ainda tem uma ideia meio errada de que terapia é coisa para maluco, ou para uma pessoa que está totalmente desequilibrada. Enfim, não é bem esse o propósito da terapia, né? A terapia vem de uma forma mais convencional para ajudar a pessoa a entender, compreender, trabalhar com questões delicadas. Então, são sofrimentos de uma maneira geral. Então, a terapia te ajuda a lidar com as questões mais delicadas, mais difíceis, os sofrimentos, né, que a gente passa no dia a dia, ok? A terapia ela tem um outro propósito também, que é o do autoconhecimento, que vai levar o indivíduo para o autocrescimento e autodesenvolvimento. E nesse segundo momento da terapia, você pode descobrir habilidades maravilhosas que você tem e estavam adormecidas, ou até desenvolver novas habilidades. Então, quando a gente fala de uma maneira bem ampla de terapia, são esses dois momentos. No meu caso, eu trabalho com a terapia integrativa. A terapia integrativa era o que antigamente a gente chamava de terapia alternativa. Então, todas aquelas práticas que não eram ortodoxas, não eram convencionais, eram chamadas de terapia alternativa. Houveram algumas reuniões, convenções e atas, né, que determinaram hoje essas práticas como práticas integrativas e complementares, que são as PICs. E quando a gente trabalha, né, com a linha integrativa, qual é a grande diferença da linha mais tradicional? É que nós olhamos o indivíduo como um todo. Então a gente vai atuar no mental, no físico, no emocional, no energético e até no lado espiritual do indivíduo. Porque é um processo bem complexo, porque a gente sabe que muitas questões que, por exemplo, você está manifestando no seu corpo físico, que você está somatizando, ela vem de questões emocionais. Às vezes, a sua mente está tão cheia, aquele pensamento não sai, você ficou ali paralisado com aquela ideia, com aquele medo, com aquela insegurança. Então, aquilo é uma constante na sua vida, o que leva você não seguir em frente. Então, aquilo te trava. Então, nós estamos falando de questões mentais. Outra coisa também é o nosso lado emocional. Aí você fala para mim, né? Claro, mas como é que a gente separa o emocional do mental, do físico, né? A questão é, a gente não separa. Todas essas coisas estão interligadas. Por isso que nos trabalhos, né, das PICs, das práticas integrativas e complementares, nós atuamos com um olhar mais abrangente. A gente sempre olha o indivíduo como um todo, não em partes, como pode acontecer em algumas linhas mais tradicionais. Outra coisa também muito legal das práticas integrativas é que elas são mais naturais e saudáveis. Então, eu sempre falo para as pessoas, antes de você chegar num remédio, num tarjado, por exemplo, procure alguma prática mais saudável, mais natural. Claro que o tarjado é super importante. Às vezes tem clientes que me procuram um determinado estado que eu falo para eles, olha, é importantíssimo você procurar um suporte de um psiquiatra, tá? Porque você está precisando entrar com um remedinho. Eu vou te dar a base, então você vai lá, conversa, ele vai te ajudar para você centrar e nós vamos trabalhar a causa, o que está gerando essa questão para você. Percebe? Então a gente acaba entrando num trabalho multidisciplinar.
Por exemplo, pessoas que estão muito acima do peso, ela precisa de um nutricionista ou de um nutrólogo, às vezes ela precisa ir no endócrino e ela precisa da terapia, que vai buscar o que faz com que ela tenha essa compulsão, que ela descarrega na alimentação. Então, o nutricionista vai fazer uma reeducação alimentar, o endócrino, né, vai avaliar como é que está o organismo dela fisicamente, e eu trabalho na parte emocional e mental, para fazer com que ela compreenda, né, que não é necessário ela compensar na comida, a gente vai eliminar o que está gerando esse comportamento, mas num trabalho conjunto. Então isso assim é muito, muito gostoso de fazer e a gente vê os resultados. Tá perguntando, espera um pouquinho, como eu sei que a terapia e os processos que você trabalha podem me ajudar? Ok. Como é que funciona isso? Quando a gente, né, um cliente me procura, eu sempre tenho um primeiro bate-papo. Eu falo assim, é uma conversa de uma meia hora, onde ele vai me dizer o momento dele, o que ele está buscando, se ele tem algum trauma, se ele está passando por uma situação delicada, às vezes é uma mudança de cidade, uma separação, uma perda de emprego, enfim. Dentro do que ele me apresenta, eu dou uma devolutiva para ele, orientando, olha, eu vou poder te ajudar assim, 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 dessa e desta forma. E aí a gente desenvolve o trabalho terapêutico, ok? Outra coisa muito interessante é que até um tempo atrás, essas práticas integrativas, né, elas eram meio desacreditadas. Mesmo com uma comprovação absurda de, por exemplo, acupuntura, né, há mais de 6.000 anos se usa a acupuntura e as pessoas aqui do Ocidente meio que duvidando, como tantas outras práticas, né? E com estudos, com acompanhamento de casos e a ciência percebendo, registrando os resultados maravilhosos que essas práticas trazem para as pessoas, promovem para as pessoas, elas começaram a ser validadas, o que não teria necessidade, porque ela já tem aí anos e anos de comprovação de sucesso. Outra coisa também, o SUS hoje, tá? Ele tem 29 práticas integrativas à disposição da população. E é muito triste até porque muitas prefeituras não colocam isso em prática. A gente sabe que tem postos, né, UPA, no pronto atendimento, nesse atendimento de base. Muitas utilizam um floral, uma acupuntura, às vezes você tem uma reflexologia, uma musicoterapia, enfim, tem uma série de coisas. Como muitos hospitais particulares hoje atuam com essas práticas. Mas infelizmente ainda a maioria dos postos públicos, né, das UPAs e outros pontos de atendimento, não fazem uso. Então a pessoa chega, por exemplo, se ela tem uma enxaqueca muito forte, ela está muito estressada, muito ansiosa, ela poderia ser orientada a tomar um extrato de valeriana, da fitoterapia, ou ela poderia tomar um floral, ou receber uma sessão de reiki. Não, ela já vai para uma medicação. Então a gente sabe que a nossa concorrência, né, com as farmácias, etc., que são conglomerados gigantescos, né, ainda é muito forte. Mas o bom é que as pessoas estão mais atentas nesse momento onde a gente está buscando mais qualidade de vida, mais plenitude, leveza, bem-estar. As pessoas também estão com um olhar mais atento para essas práticas. E isso é muito bom, principalmente, né, porque a gente sabe que está evitando uma medicação que pode ser necessária, mas muitas vezes ela pode ser evitada. Então isso é uma coisa muito gostosa, ok? Eu vou ler aqui até para curiosidade de vocês, porque estão me perguntando aqui, né, o que tem no SUS. Eu fiz uma listinha aqui. Então você vai encontrar acupuntura, apiterapia, aromoterapia, arteterapia,
biodança, constelação familiar, dança circular, fitoterapia, geoterapia, hipnose, né, hipnoterapia, imposição de mãos, o próprio reiki, florais, meditação, homeopatia, cromoterapia, ozonioterapia, osteopatia, Chandala, que mais? Yogoterapia, naturopatia, enfim, são várias as práticas que estão à disposição, ou pelo menos deveriam estar à disposição da população, tá? E quais são os benefícios que as práticas integrativas, né, elas trazem para a pessoa? Então, ela traz o quê? Uma harmonia, um equilíbrio. Então, seja qual for a sua questão, o nosso foco é te alinhar de uma forma holística, de uma forma integral, para que você se sinta pleno, realizado e feliz, independente do que é felicidade para você. Então, todas essas práticas, elas têm como objetivo final trazer para você uma harmonia interior, a paz interior. Algumas pessoas se afinizam mais com práticas meditativas, outras gostam mais de ser tratada com florais, enfim. Aí a linha, né, são experiências pessoais e a pessoa vai se identificando. Tem uma outra pergunta aqui: quanto tempo leva o processo da terapia, se é demorado? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a forma que eu trabalho, ok? E na minha linha de trabalho, os processos são relativamente rápidos, tá? Não tem aquela coisa de ficar 2, 3, 5 anos. Você tem linhas de trabalho de autoconhecimento, como a psicanálise, que eles tendem a ser mais morosos, mas eles vão num outro caminho. A linha das práticas integrativas, ela vai depender muito do indivíduo, porque elas são participativas. Então, por exemplo, se eu indico para um cliente meu um floral, um composto floral, eu espero que ele tome o floral. Se ele tomar o floral e fizer seguir as orientações que eu estou passando para ele, com certeza os resultados vão ser relativamente rápidos. Agora, o cliente não toma o floral, o cliente não faz o que precisa, ele não aparece nas sessões. Milagre não existe, tá? Então, os casos mais demorados que eu tenho, que são, né, às vezes a gente considera assim, são os mais graves, os mais traumáticos, talvez, eles não chegam a 2 anos. Raramente eu tenho um cliente de 2 anos. Por quê? Porque na evolução das práticas, né, integrativas, de várias possibilidades, de vários processos, eu fui juntando essa prática que eu gostei, eu trabalhava com isso, mas eu evoluí para essa outra, enfim. E a coisa foi se tornando até mais gostosa de trabalhar, com menos sofrimento para o cliente, né? E com resultados eficientes e eficazes, dessa forma bastante rápida comparado com outras práticas. Mas eu estava falando, né, assim, dos benefícios, que o maior benefício de todos é trazer você para o equilíbrio, uma harmonia e uma paz profunda. E claro, isso vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. E você vai conseguir manifestar todos os seus potenciais, vai conseguir desenvolver novas habilidades e olhar para o mundo de uma forma diferente. Porque quando você está pleno e você está centrado, o que tem que acontecer externamente vai acontecer. Se tiver que chover no dia do passeio, vai chover. Se tiverem que roubar um carro, entrar numa faculdade, não passar no vestibular, etc. As coisas vão acontecer. Então, quando você entra na plenitude, você começa a aprender coisas muito interessantes. Por exemplo, eu preciso saber separar o que eu posso mudar do que eu posso mudar. As coisas que eu não posso mudar, às vezes eu tenho que aceitar. Não tem um plano B. As coisas que eu posso mudar, que eu posso melhorar, eu vou trabalhar nisso. E o grande erro das pessoas, né, abrindo um pouquinho, dando umas dicas terapêuticas, é que as pessoas esquecem de se auto-trabalharem e tem uma vontade de mudar o outro. Gente, é impressionante, né? Como as pessoas gostam de dar pitaco na vida dos outros e querer mudar os outros. E, infelizmente, às vezes até conseguem,
porque tá cheio de pessoas que são extremamente manipuláveis, porque a autoestima está baixa, né? Porque falta o amor próprio. Enfim, existe uma série de questões aí. Na linha que eu trabalho, tá? Eu venho de uma formação da programação neurolinguística, então a gente trabalha muito com o mental. Da evolução dessas práticas, eu fui para homeostase quântica, que é uma prática incrível, incrível de eliminação de informações. Claro que nós estamos eliminando informações tóxicas, informações negativas. E por que eu falo eliminar? Porque esse é o segredo. Tudo é informação. Então, assim, eu tenho um trauma, foi uma informação que você registrou. Tô com uma dificuldade para aceitar um rompimento, seja emocional, seja a perda de um trabalho. Eu mudei de cidade, então eu tive que deixar a minha casa, os meus amigos, etc. Tudo isso tem uma informação dentro de você que te traz toda uma insegurança, tem medos, né? Você acha que você não vai ser capaz de arrumar um outro trabalho, que talvez você nunca mais vai arrumar uma pessoa, que você não vai se dar bem naquela cidade. Então tudo vem da base de uma informação. E hoje essas práticas que eu utilizo, elas vêm eliminar as informações que são tóxicas, que são autossabotadoras. Uma crença limitante, um condicionamento negativo, um pensamento incapacitante, enfim. Esse é o processo. Eu trabalho muito com florais. Os florais são assim, maravilhosos, maravilhosos. E dentro da terapia, na linha que eu desenvolvi, eu trabalho em 2 momentos. Os casos mais complexos, questões mais delicadas, onde a pessoa traz aquilo há muitos anos, é um temperamento que ela tem. Então é o processo terapêutico basicamente semanal. Mas muitas vezes as pessoas me procuram por questões pontuais. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, de boa, mas eu não sei. Eu tô agora numa fase que eu tô muito ansiosa, enfim. Essas questões, elas são resolvidas de uma forma muito rápida, principalmente com os florais. Se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, dessas práticas, vocês podem entrar no meu site, eu tenho um canal no YouTube, então vocês podem assistir lá alguns vídeos. Eu sempre tenho, né, textos no blog informando sobre a prática, os benefícios, como ela funciona, algumas vezes, né, da onde ela apareceu, quem criou, quem desenvolveu. No caso dos florais foi o Dr. Eduardo Bar, né? Então sempre tem informações bem precisas para você conhecer, né, o que você vai utilizar, enfim, como a gente vai trabalhar. Eu gosto muito do Reiki, então eu tenho um procedimento, esse é o único que é presencial, 100% presencial, que é uma limpeza energética com alinhamento de chakras. Então a ideia é eliminar o que está energeticamente carregado, trazer uma energia limpa através do Reiki para você se sentir revitalizado, mais disposto, enfim. E existe um alinhamento dos chakras. Para quem não sabe, os chakras são vórtices, né, rodas que a gente tem ao longo da coluna, que absorve a energia externa do prana e traz para manter a gente harmonizado. Estão ligados, todos os chakras estão ligados com órgãos, com glândulas. Maravilha, maravilha. Então esse processo, né, a limpeza energética com alinhamento de chakras, ele é maravilhoso, maravilhoso. Para quem é de São Paulo, da região, faça uma experiência. Vocês vão sair assim do processo pisando nas nuvens, tá? É muito legal. Eu trabalho também com a mesa radiônica, que hoje a gente fala mesa psiônica quântica, né? Que faz trabalhos de limpeza, de alinhamento de qualquer tipo de questão. A gente pode limpar energias de ambientes, de empresas, processos, uma série de coisas. Então também é um trabalho bastante complexo esse, né? Geralmente ele dura 2 horas e meia, 3 horas, mas os resultados são maravilhosos, maravilhosos. Agora
eu vou falar para vocês que é o objetivo dessa live de histórias, de resultados através do meu trabalho, do uso dessas práticas. Então, ó, recentemente eu fui procurada por uma amiga minha, que é uma senhora, e ela estava muito angustiada. Algumas questões, alguma coisa, não tô querendo sair de casa, tô com muito medo, eu tô angustiada, eu choro com frequência. Isso está me incomodando profundamente. Estou em tratamento, tomando um tarjado. Recentemente fui, né, no meu psiquiatra, ele até aumentou a dose, mas eu não quero ficar dependente de remédio e não está me ajudando, né? Às vezes me sinto meio groguinha, assim, e a coisa não está fluindo. Nós utilizamos essa prática de limpeza de informações, a homeostase quântica, né? E foi maravilhoso porque na segunda sessão ela falou para mim que já estava se sentindo melhor, já estava conseguindo dormir, já não estava com as crises de choro, e a gente deve hoje, talvez estar na 10ª ou 12ª sessão, e ela está se sentindo extremamente bem, já está naquele processo de conversar com o médico para fazer o desmame, tentar diminuir para verificar se realmente o processo que a gente trabalhou já se instalou e ela está plena e segura para eliminar o remédio da sua vida. Isso foi maravilhoso, incrível. Eu tive uma cliente, foi a primeira cliente que eu usei com essa prática, isso já faz bastante tempo. Ela havia procurado um profissional que trabalhava, né, com essa técnica homeostase, mas ela foi uma sessão e ela não gostou dele. Aí ela me achou na internet e começamos um processo. Ela tinha 12 anos de tratamento de síndrome do pânico, tomava acho que 3 ou 4 tarjados. A vida dela era trabalho, casa. Vamos viajar com o marido e as crianças, mas mal saía, não vou, não consigo, não sei o quê, e voltava para casa. Não saía para fazer lá o intervalo de almoço com os funcionários, com os colegas, que tinha medo de lugares com muito movimento, muitas pessoas, enfim. Pensa numa pessoa 12 anos vivendo dessa forma. Nós começamos o processo com homeostase, ela tomou floral, existem outras atividades que às vezes eu peço para a pessoa também, né, fazer em casa. Lembra que eu falei que o processo é participativo, né? E olha, eu acho que bateu um ano. Eu lembro que ela me ligou num domingo falando assim: adivinha onde eu estou? Aí ela foi mais perto do ambiente, eu comecei a ouvir aquele burburinho, aquela bagunça. Ela falou assim: estou na área de alimentação do Pátio Higienópolis, do shopping, sozinha, e vou fazer uma refeição maravilhosa. Então, gente, eu falo, não tenho que pague esses resultados. E essa pessoa, essa cliente, ela mudou totalmente a vida dela. Ela se tornou uma pessoa plena, feliz, reavaliou tudo que ela tinha na vida, eliminou o que não servia mais e teve assim um renascimento. Eu ainda sigo, às vezes, né, eu vejo as postagens dela no Face ou mesmo no Instagram e você vê, é outra pessoa. Ela conseguiu externar a essência divina, a essência de luz que todos nós temos. Ela se encontrou na sua verdade. Então essa aí também é uma história incrível, incrível. De quanto em quanto tempo eu posso fazer a limpeza energética? Essa prática de limpeza energética vai depender muito de como você está, energeticamente falando. Então, quando você chega para essa sessão, eu faço uma medição dos seus chakras, eu faço uma medição, né, energética de como você está, se você está só cansado, se você está extremamente desvitalizado, enfim. Então ela pode ser semanal, ela pode ser quinzenal, pode ser uma vez por mês, tá? Depois que eu faço esse processo, às vezes tem gente que faz 2, 3 sessões, a maioria dos meus clientes faz a opção de fazer uma vez por mês, que é o suficiente para manter a pessoa energizada, plena, feliz, né? E se nesse meio tempo acontece alguma coisa, ele marca uma sessão extra. Bom,
Vamos para outros casos de sucesso. Eu tive uma moça no meio da pandemia e ela me procurou. Ela estava com crise de choro. Ela começou a chorar sem saber muito porquê, mas isso começou a ser constante. Ela precisou ser afastada do trabalho. Ela estava tendo questões de relacionamento com o namorado, porque ela não conseguia fazer mais nada. Qualquer coisa ela chorava, chorava, chorava. E a gente usou essa prática de eliminar informações, aquilo que estava em desarmonia com ela, as questões autossabotadoras. E de uma forma assim, eu acho que foram 3 ou 4 meses, ela estava plena. E o bom desse processo é, como eu disse, a nossa terapia, né, a terapia que eu trabalho, ela traz um autoconhecimento muito grande. Você, basicamente, a primeira coisa que você vai aprender é você se amar. Porque a maioria das pessoas que chegam para a terapia, elas não se amam. Elas têm uma autoestima muito baixa. Então, são pessoas que são extremamente vulneráveis aos manipuladores, aos controladores. Então, elas sofrem muito. E como elas têm essa carência, porque quando eu não me amo, eu sou muito carente, eu aceito qualquer coisa. Porque quando eu me amo, eu consigo permitir que uma outra pessoa também me ame. Eu estou aberta para isso. Mas normalmente, quando eu não me amo, qualquer coisa serve. Porque eu estou tão desesperada que qualquer pessoa que me fizer um carinhozinho assim, eu falo, opa, é essa que eu quero, tô feliz, encontrei o amor da minha vida. Isso não é só numa relação amorosa, isso é no trabalho, né? Às vezes você tem essa questão de insegurança, de não se validar, então você se torna submissa. Você acha que aquele chefe, que aquele colega de trabalho te adora, que fica te paparicando, mas no fundo ele está te usando. Então, no processo terapêutico, você se fortalece, você se conhece os pontos fortes e os pontos não tão fortes que você tem. E se você tiver alguma coisa que está meio fora do padrão, a gente alinha. Então, o objetivo maior é você se amar e você se tornar pleno, dono de si e o único responsável pelas suas escolhas. Porque eu garanto para você, se você não tomar as rédeas da sua vida e se você não fizer as suas escolhas de forma consciente, um ser encarnado ou até um ser desencarnado vai escolher por você. Aí já viu, né? Se hoje eu não tiver nenhum problema aparente, mas gostaria de me conhecer melhor, os seus processos podem me ajudar? Sim, com certeza. Porque, ó, eu gostei da pergunta. Se eu não tiver nenhum problema aparente. Porque, pessoal, é muito comum a gente trazer traumas, questões assim que estão, né, não resolvidas e uma série de outros processos da nossa primeira infância, de vidas passadas, até de hereditariedade. Então, às vezes, a gente não sabe que tem ou não manifesta porque as pessoas não passaram por um problema ainda. Você não teve nada que despertou aquilo, que você precisou trabalhar com aquilo. Mas sim, a terapia ela é excelente como ferramenta de autoconhecimento e nesse autoconhecimento a gente descobre coisas que estão talvez adormecidas, guardadas, mas que se forem liberadas vão tornar a vida da pessoa muito, muito melhor. Mais uma história bem legal, aí foi um trabalho que eu fiz com a mesa psiônica, né, que era a mesa de radiestesia. Eu sempre conto essa história, se vocês procurarem outros vídeos meus, vocês vão achar esse relato. Uma cliente minha que está morando em Portugal, ela estava com um processo para fazer a carteira de habilitação lá em Portugal, ela levou toda a documentação para o órgão lá e eles perderam, e eram documentos originais. Ela não tem condições de sair de lá nesse momento, vir para o Brasil e buscar e blá, 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 blá. Ela entrou em contato comigo e falou, Clá, o que energeticamente a gente pode fazer, atuar para aparecer esse documento, para resolver essa situação? E eu sugeri que a gente fizesse a limpeza, a harmonização com a mesa de
radiestesia, a mesa psiônica. Então eu lembro que foi numa terça-feira de manhã, a gente fez o processo. Esse processo sempre começa com a limpeza na própria pessoa, então uma limpeza geral na pessoa, e depois nós vamos trabalhando questões mais específicas. Fizemos a limpeza dela e depois fizemos a limpeza com relação à documentação, a esse processo todo. Na mesma terça-feira à tarde, ela manda uma mensagem para mim extremamente eufórica, dizendo que ela foi no órgão responsável, que ela chegou lá, né? A moça fez aquela carinha, olha, não achei ainda, mas eu vou dar uma olhada lá onde a gente guarda os processos, etc. E quando a moça chegou, era o primeiro processo que estava na pia. E detalhe, estava o dia inteiro sem sistema, e na hora que ela achou o processo, o sistema voltou, e a minha cliente saiu de lá com a carteira de habilitação em mãos. Então, gente, esses alinhamentos, eles são muito fortes, eles são muito importantes. E outra coisa que eu gosto de deixar bem claro quando a gente trabalha com a mesa, nem sempre o que a gente quer é o que vai acontecer. Vai acontecer o que está planejado, o que é melhor para todo mundo, por bem maior, o que é divinamente perfeito para aquela situação. Porque eu já tive processos de pessoas pedindo para alinhar uma separação, né, um processo de rompimento de uma sociedade. E eu lembro de uma cliente que, segundo ela, né, o marido era uma pessoa muito difícil, ele não estava querendo abrir mão de nada, de um casamento de 20 e tantos anos. E nós fizemos a mesa, alinhamos o processo, né, vibramos boas energias pro ex-marido dela. E ela relatou que no dia da audiência, ele chegou, primeira coisa que ela estranhou, porque ele a cumprimentou. Ela já achou estranho, ainda no relato dela, ela falou assim, alguma coisa está acontecendo. Porque a gente está em pé de guerra e de repente ele chega e me cumprimenta. E quando começou o processo, né, com os advogados e tal, ele pediu a palavra e falou assim para ela, olha, eu refleti bastante sobre tudo isso, sobre o que estava acontecendo, etc. E eu acho que você merece muito mais do que eu tô querendo te dar. Não só o que é justo, mas eu acho que você merece muito mais. E ela conseguiu fazer assim um acordo maravilhoso, maravilhoso. Então, esses alinhamentos, eles são muito fortes. Por isso que quando a pessoa me procura, e às vezes vem com umas questões meio, sabe, dúbias, umas coisas meio esquisitas, eu falo assim, olha, posso fazer, vou te ajudar, porém, eu não tenho como saber o resultado. Se você está aqui buscando alguma coisa, talvez não seja tão correta, etc., o que vai sair é o que for preciso, saudável, necessário, da melhor forma possível para aquela situação. E eu adoro, gente, fazer os trabalhos com a mesa. Eu adoro porque eles são maravilhosos. Eu tenho uma cliente muito querida, muito amada de Suzano, e já há anos a gente faz mesas para a empresa dela. E é impressionante, porque a gente alinha todos os funcionários, a gente alinha a energia da empresa, e logo depois, se tiver alguma laranjinha podre, alguém que já não está interessado, que pode estar desequilibrando a harmonia da empresa, essa pessoa pede as contas. É assim, é quase mágico. Tem uma pergunta aqui. Devo me planejar financeiramente para fazer terapia ou você trabalha por pacotes, etc? Pessoal, a terapia é um investimento. Se você começa a fazer terapia ou qualquer outra linha comigo, com um psicólogo, seja lá o que for, até tratamentos médicos, né? O pessoal vai no homeopata, o pessoal vai no médico para fazer, para emagrecer ou para tratar isso, tratar aquilo. Tudo isso se chama investimento quando você segue as orientações do profissional. A mesma coisa, você vai à academia, dono de academia geralmente ganha muito dinheiro porque as pessoas fazem aquele investimento por um ano e não dão continuidade. Então, quando você vai
Começa o processo terapêutico, você segue as orientações, faz o que precisa fazer. É um investimento. Você está investindo na sua saúde física, mental, emocional, energética e até espiritual. Quando você aparece e desaparece, não faz isso, não faz aquilo, você está jogando dinheiro fora. Então você faz lá 3 sessões, depois você some 5. Ai, claro, eu tive um problema, eu tô voltando, quero começar de novo. Aí faz mais um tanto e some. Isso se chama despesa, porque você não vai ter resultado. Comigo, com outra pessoa, seja lá o que você for fazer. Então, cada caso é um caso, cada caso vai ter um tempo, né? Cada pessoa responde de uma forma, mas você sempre precisa entender. Terapia é um investimento para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua vida, para você ser uma pessoa mais plena, mais feliz, livrar, sabe aquela mochilinha que a gente carrega nas costas, cheia de tranqueira que não serve para nada? Eu tenho raiva disso, eu tenho ódio de não sei o quê, ai, eu não suporto aquela pessoa, nada dá certo para mim, eu tenho problema financeiro, blá, blá. Por quê? Você está cheio de crenças limitantes, informações que estão te bloqueando. Então, sempre que vocês pensarem em fazer uma terapia ou qualquer outro processo, seja até um curso que vocês queiram fazer, olhem como um investimento, desde que vocês levem aquilo de forma séria. Caso contrário, sempre vai ser uma despesa. E eu vi que ela perguntou, né, se tem pacotes, etc. O cliente sempre pode optar em pagar por sessão. Se ele pagar em pacote, às vezes tem um valorzinho diferenciado. Cada caso é um caso. Eu sempre, todo dia, quando eu faço as minhas vibrações de manhã, eu costumo falar com a fonte criadora e eu digo, coloque na minha frente pessoas que eu possa ajudar com o meu conhecimento. Então, qualquer pessoa que me procura, eu tenho certeza que eu vou poder ajudar, porque ela vem guiada para os processos que eu trabalho. E às vezes cai uma pessoa que eu percebo, né? Eu falo, nossa, esse cliente, não sei se ele não está se adaptando, ele não está muito afim, logo, logo ele vai embora. Outra pergunta, o atendimento é online ou, se preferir, pode ser presencial? Eu faço os 2 atendimentos, online e presencial. O presencial é para quem é da cidade de São Paulo ou cidades próximas, e aqui na região da Avenida Paulista. Então é muito fácil acesso, porque tem metrô perto, enfim. E o online, né? Antes mesmo da pandemia, eu já fazia muito atendimento online, porque eu atendo pessoas de outras cidades, estados e até de outros países. Então eu já estava bem acostumada. Porém, as pessoas de São Paulo acabaram, os presenciais, né, acabaram optando pelo online, porque ele facilita muito a vida das pessoas, até porque o trânsito na cidade, a locomoção na cidade de São Paulo é bastante delicada. Mas eu consegui um lugar muito legal para poder fazer os atendimentos de forma presencial nessa região da Paulista, que é um acesso extremamente fácil, tá? Eu tô vendo aqui, ó, a Daniele, né? Que tá aqui acompanhando, ela escreveu uma coisa muito querida, né? E ajuda muito. Maravilhosa. Gratidão. É uma pessoa muito especial também, porque, olha, eu acho que foi a Daniele que falou um dia para mim, que eu tenho até usado muito essa frase. Ela falou assim, Clá, terapia para os fortes. Porque uma pessoa que tem problema, nem sempre a terapia é para ela. A terapia é para quem quer resolver, eliminar problemas. E às vezes você precisa se olhar e aceitar que você não se ama. Aceitar que a responsabilidade é sua de você estar aonde você está, do jeito que você está. Porque a vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas é que vão fazer a diferença. Quantas pessoas estão em relacionamentos tóxicos, em trabalhos que sofre, né, bullying, sofre assédio moral e não saem? Porque elas têm insegurança, elas acham que não vão conseguir outro emprego. Nós fomos criados com muitas crenças limitantes, né, com muitos processos que fazem com que a gente não se ame, que a gente não se olhe com amorosidade.
Todos nós nascemos puros e perfeitos, com um potencial gigantesco. E aí muitas vezes fala assim, as pessoas falam para mim, é claro, mas uma pessoa que nasceu com uma limitação física, a vida fica mais difícil. É uma escolha. Quantas pessoas têm limitações físicas e são brilhantes, atletas? Né? Não tem pessoa com deficiência visual que faz maratona? Gente, eu não tenho a menor aptidão para correr, então eu fico maravilhada com essas questões. Pessoas que nasceram com uma limitação física, mas jogam basquete, fazem tantas coisas maravilhosas, desenham, né? Às vezes nasceu sem as mãos e desenham com os pés. Então, quando a gente vê essas histórias, né? A gente tem que olhar para elas com muita amorosidade e inspiração. Todos nós podemos ser muito, 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 muito mais do que somos. As limitações estão aqui, ó, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos condicionamentos. Uma pessoa que nasce ouvindo pai e mãe comparando com o irmão. Ai, seu irmão é muito mais rápido, olha, tá todo mundo pronto, você nem calçou o tênis. Ai, como você é lerdo. Ai, não sei o quê. Você acaba achando que é verdade. Aí quando você chega na vida adulta, você tá numa faculdade ou já tá trabalhando, o que que acontece? Eu sempre atraso a entrega dos meus trabalhos. Porque eu sou lerdo. Eu sempre chego atrasado. Por quê? Porque todo mundo é mais rápido do que eu. E essa crença, ela vai carregar, ela vai acompanhar você por toda a sua vida se você não fizer nada para mudar. Então é muito interessante as pessoas se auto-observarem. O que que vem quando eu penso uma determinada questão? Qual pensamento me guia na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, na minha vida solidária, na minha vida sexual, na minha vida com os meus amigos? Quando eu penso em todas essas áreas da minha vida, eu sempre preciso me questionar qual é o pensamento dominante. Se ele for um pensamento dominante positivo, que te eleva, tudo bem. Mas se ele é um pensamento que te traz uma insegurança, que, por exemplo, não vai permitir você de falar em público, que não vai permitir que você fale não para as pessoas. Eu já disse, todas as pessoas inseguras atraem pessoas manipuladoras. Porque na vida, a gente pode dizer assim, ó, nós temos 3 tipos de pessoas. As que estão harmonizadas e equilibradas, as que são manipuladoras, controladoras, e as que são suscetíveis, as que são carentes, aquelas que são manipuláveis. Então, se eu estou aqui equilibrada, por exemplo, então eu conheço uma pessoa, eu começo a sair com uma pessoa, de repente ela vai falar assim pra mim, ai, Clá, mas você gosta de esmalte escuro? Gosto. Ai, mas isso é estranho, não sei o que, não sei o que. Nossa, mas você, sei lá, corta o cabelo curtinho, ou você usa tal roupa, ele já tá te controlando. Já tá mostrando que ele é manipulador. Se acontece comigo, eu já corto. Imagina que eu vou perder meu tempo. Tanta gente maravilhosa no mundo, eu vou perder meu tempo com um cara que já tá querendo me podar no 3º encontro. Mas as pessoas que são carentes, elas entendem isso como uma proteção. Ah, ele não quer que eu use saia assim assado, porque ele me ama, ele tá me protegendo, ele cuida de mim. Amados, isso não existe. Ó, ou você está harmonizado e equilibrado, ou você é um manipulador, ou você está sendo manipulado. Então, olha, observe em que situação que você está. Se você estiver aqui, ó, no equilibrado, maravilha, maravilha. Se você estiver manipulando, é mais difícil da consciência do manipulador, porque ele acha que ele está fazendo tudo certo. Esse é o principal para procurar terapia. Agora, se você está aqui, se sentindo dominada, travada, se não escolhe nem mais uma comida, porque a pessoa sabe o que você tem que comer, me procura, que eu te fortaleço, e você vai ver a virada que você vai dar na sua vida. Então, terapia é para todas essas situações. E claro, existem as situações traumáticas. Então eu já peguei pessoas que, por exemplo, passaram por um acidente, às vezes por um sequestro, um assalto,
Recentemente, a colega minha lá do Rio Grande do Sul pediu para eu falar com algumas pessoas que tiveram essa perda, né, terrível por causa desse ciclone, então perderam casa, perderam familiares. Então essas situações, né, a terapia, ela inicia com um suporte para te trazer conforto, para te trazer nutrição e aos poucos vai te trazendo a compreensão para que você consiga alinhar esse sofrimento, que você consiga passar por essa situação tão terrível de uma forma mais harmoniosa. E eu falo para vocês uma coisa, que eu acho que é o grande diferencial do meu trabalho. Todos os meus clientes, pessoas que começaram comigo há 20 anos atrás, eles recebem mensagens minhas, sabendo se está bem, como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, de tempos em tempos. Então é muito legal porque eu sei quem casou, eu sei quem teve filho, quem mudou de cidade, quem fez outra faculdade, quem separou e já está com outra pessoa. Eles me convidam, né, para os eventos da vida. Por quê? Porque é um processo onde as pessoas acabam tendo na terapeuta, no meu caso, né, um porto seguro. Da mesma forma que eu me trabalho, que eu me cuido, né? Porque a gente precisa se cuidar também, não é porque eu sou terapeuta que, eu tô linda, maravilhosa. Eu sempre brinco, eu falo que eu sou quase iluminada. Meu problema é a parte quase, iluminada tá perfeito. Mas quando vem o quase, porque é normal, gente, somos humanos. Tem situações na minha vida que eu nunca passei. Então, se acontecer de eu passar, eu não sei qual vai ser a minha reação. Então, essas pessoas, esses meus clientes, e muito deles se tornam grandes amigos, né? Em momentos de mudança ou alguma coisa que entrou um pouquinho mais pesado, eles acabam procurando. Por quê? Porque eles já tiveram resultados maravilhosos e eles têm confiança. Eles sabem que vai dar certo. E muitas práticas que eu ensino, os clientes aprendem, porque eu quero que o cliente ande com as próprias pernas, que ele aprenda as frases de comando da homeostase, ele vai aprender uma técnica de Ho'oponopono, ele vai aprender um FT, enfim, e ele vai poder usar sozinho. Então, muitas vezes é interessante, porque chegou um momento um pouquinho mais delicado, uma questão, eles marcam uma sessão, olha, eu estou usando assim, assim, eu quero saber se é isso, se eu posso fazer uma frase diferente, etc. Aí a gente troca ideia, eu oriento e vida que segue, ok? Nossa, eu vi agora a farmácia Bela Fórmula lá de Mogi das Cruzes. Eu morei em Mogi das Cruzes e eu fazia muito, né, indicava muito para os meus clientes manipularem floral nessa farmácia. Fico feliz de vocês estarem aqui e muito sucesso para vocês, porque o trabalho que essa farmácia realiza, gente, foi uma das poucas farmácias que eu conheço em todos esses anos que eu utilizo, né, as manipulações, com nível de qualidade e excelência top. É uma coisa assim fora de propósito. Então, tem aqui pessoas assistindo a live que são de Mogi das Cruzes, já tá a propaganda da Bela Forma, porque realmente é uma farmácia incrível, incrível. Adorava mandar manipular coisas nessa farmácia. Vamos lá. Outra questão que eu trabalho de uma forma muito rápida, insônia. Insônia é um terror. Por quê? Quando você não dorme à noite com frequência, você acorda irritado. Uma noite sem dormir, às vezes acontece. Essa noite mesmo, deu 3:30 da manhã, não tinha dormido ainda. Então eu fiquei lendo, estudando, trabalhando, falava, bom, agora eu vou deitar. Deitava, nada. Bom, vou aproveitar, já que o sono não vem, né? Vamos ser produtivos. E aí acabei acordando, 6:30 da manhã, tudo mais, e tô plena. Por quê? Porque foi um dia que aconteceu isso. Devia ter aí um propósito maior, né? Alguma coisa para eu ficar acordada essa noite. Mas quando você não dorme um dia, não dorme outro, isso vai te fazer ficar irritado. E muitas vezes essa irritação pode transformar você numa pessoa agressiva, tanto verbalmente como fisicamente. Então, se tem alguém aí que está com insônia, com esse processo,
ou se conhece alguém que está passando, né, por essa dificuldade de dormir, enfim, esse sono que é todo picadinho, pede para entrar em contato, porque insônia com floral, gente, a gente resolve de uma forma bem rapidinha. Eu faço as pessoas dormirem feito anjos. Eu não, né? O meu conhecimento com floral, enfim, com que a gente vai trabalhar. Outra coisa que ajuda muito o meu processo terapêutico são compulsões. Pode ser por droga, por sexo, por alimento, por bebida, por compra. Toda compulsão, ela está suprindo uma falta. E muitas vezes essa falta que a gente projeta, ai, meu pai não me amou, minha mãe me abandonou, ai, o cachorro, o chefe, blá blá blá, é a falta de amor próprio. Se eu não me amo, se eu não aprendo a me amar, gente, danou-se tudo. Por quê? Porque eu não tenho ferramentas, eu não consigo enxergar em mim habilidades, competências para resolver as questões do dia a dia. Então, o primeiro passo da terapia é aprender a se amar. E detalhe, muita gente aprende a se amar e aí fala assim pra mim, ai, Clara, eu tô me sentindo tão bem, eu tô tão pleno, ai, eu tô tão assim, né, eu me olho, agora eu falo não, eu consigo me posicionar, mas eu estou com um pouco de medinho. Claro que dá medo, você se tornou uma pessoa inteira, você não precisa mais da aprovação do outro, você deixou a sua essência, que é divina, que é da fonte criadora, se manifestar. Então as pessoas estão de igualdade com você. Eu não tenho que abaixar minha cabeça porque ele é o diretor da empresa. Eu não tenho que brigar com alguém que vem me provocando. Não. Cada um dá o que tem. Se a pessoa vem gritando, eu olho e falo assim, então, né? É o que ele tem para me dar. Não vou comprar essa briga. Porque a pessoa que vem gritando, ela quer que o outro grite, porque ela vai olhar e falar assim, tá vendo, mãe, como ela fala comigo, blá, 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 blá. E aí ela transfere o problema dela para você, dizendo que você é culpado. Você estava quieto no seu canto, ela vem, ela te provoca, aí você dá um rau. E aí ela vira a situação. Relacionamentos tóxicos, acontece muito isso. A outra parte, seja o homem ou a mulher, ele te põe culpa. E você não percebe. Você começa a achar que você realmente é um horror de pessoa. Você não merece nada. Graças a Deus que eu tenho aquele cara ou aquela mulher na minha vida. Se ele for embora, o que vai acontecer de mim? Então, na terapia, você se fortalece. E nesses casos que eu estava falando, né, de compulsão, que a gente tem a falta de alguma coisa, a hora que você se encontra, que a gente descobre o que te faltou, qual é esse vazio que tem dentro de você. Eu não sei se vocês vão lembrar, no início eu falei que a gente trabalha físico, mental, emocional, energético e o espiritual. Muitas vezes a pessoa tem uma compulsão porque o vazio dela é um vazio espiritual. Ela não acredita em nada. Eu não estou falando desse Deus que acusa, né, que controla, de religiões, que você não pode isso, não pode aquilo. Não, eu estou falando de um caminho de conexão com a fonte criadora. Para vocês terem uma ideia, isso é tão forte que estudos recentes comprovaram que o simples ato de você, colocar a mão nessa posição, você já trabalha o seu córtex frontal. Você transforma a forma de você pensar, você fica uma pessoa muito melhor. E se você ajoelhar, então, aí a coisa fica perfeita. Eu estou falando de estudos científicos. Porque nos processos que eu faço, eu também tenho algumas orientações posturais, né? De como você manter os ombros, de movimentos, tal, para você se sentir melhor. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Procurem na internet a pose da Mulher Maravilha. Vocês vão cair numa psicóloga de Harvard, que ela é incrível, a Amy Code. Ela trabalha muito com a fisiologia, com os nossos comportamentos, coisa que eu trago muito, né? Porque eu comentei que a minha formação inicial nas terapias vem da programação neurolinguística. E ela trabalha tirando depressão das pessoas,
simplesmente fazendo essa pose da Mulher Maravilha, onde você fecha a mão, né? Fica assim, coloca na altura da cintura, abre aqui, fica reto. Isso, ó. Tô aberta, eu tô plena, eu tô inteira. Ela tem ajudado pessoas a saírem de quadros depressivos fazendo 2 minutos por dia essa pose. Comecem a fazer. E como a pose, né? A Mulher Maravilha não faz essa pose à toa, né? Então é fácil de você achar. Provavelmente você vai ir pro TED, que é o TED, né? E encontrar o vídeo dela. É muito legal, gente. É muito legal. E lembrando, tá tudo aqui, ó. O que eu penso sobre mim é o que as pessoas vão ler no meu letreiro. Então, se eu acho que eu sou inteligente, que eu sou bonita, que eu sou competente, que eu sou uma ótima filha, que eu sou uma esposa maravilhosa, que eu sou uma pessoa generosa, que eu sou... É isso que eu vou passar e é assim que as pessoas vão me ver. E eu preciso ter o controle da minha vida. Se eu der minha vida para outra pessoa, sabe lá o que pode acontecer. Tem uma outra pergunta aqui. Claro, como funciona a mesa psionica? De quanto em quanto tempo ela é recomendada? Tá, eu já fiz algumas observações sobre a mesa, né? Então a mesa ela serve para fazer alinhamento, expandir a consciência, né, do interagente que é o cliente, e a gente alinhar e harmonizar qualquer questão. De quanto em quanto tempo? No mínimo, a cada 3 meses. Por quê? Depois que você faz na mesa, a gente vai desenvolver, hoje em dia ela teve um upgrade maravilhoso, e a gente desenvolve um símbolo, que é um código alquímico, que ele vai ficar vibrando para a pessoa por 4 luas. Nesse período, essa vibração vai estar sempre lembrando a pessoa que a solução está ela vem através do amor e não do sofrimento. Porém, a manipulação de todas essas ferramentas, né, a manipulação energética da mesa, ela segue por uns 2, 3 meses, com certeza. Muitas vezes a pessoa faz uma limpeza, fala, não aconteceu nada, porque tem a limpeza, depois de uns 20 dias tem um retorno, né? Claro, isso aqui melhorou, mas aqui nada. Às vezes passa uns 3 meses, ela manda uma mensagem, claro, olha, aconteceu, fluiu assim, então tá tudo ótimo, blá, blá, blá. Então a gente tem um tempo. Tá? Não tem a necessidade de fazer a mesa com frequência. Somente em casos que a gente está trabalhando com alguma doença muito grave, né? Que a gente pode estar semanalmente limpando, mas é um processo bem específico e diferenciado. Então, a gente voltando, né, para a questão de compulsão, o vazio ele pode ser uma falta de amor próprio, mas também pode ser uma falta de uma conexão com algo maior. E faz toda a diferença a gente acreditar em algo maior. Pode ser uma energia, se você é ligado a alguma religião, então você segue lá os preceitos da sua religião, não tem problema. Mas isso é fundamental. Todos os estudos hoje comprovam que as pessoas que têm uma conexão com algo maior, elas têm muito mais possibilidades de resolver questões delicadas, de saírem de doenças, de processos traumáticos, enfim. Então, vamos repensar sobre isso também, ok? Que mais? Deixa eu pegar aqui que eu fiz uma listinha de casos, né? Eu tive um cliente, e geralmente quando eu começo o processo terapêutico, eu ensino uma prática, que eu peço para a pessoa repetir, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, por 28 dias consecutivos, se esquecer começa de novo, e uma vez ela tem que falar isso de frente para o espelho, então repetir algumas vezes se olhando no espelho. E esse cliente, ele falava assim para mim, Clarice, você não vai acreditar. Quando eu começo a fazer, eu repito assim, eu me amo, eu me aceito e eu me odeio. Ele fala, sai, parece coisa de maluco. Eu fico lá, não, eu escrevo, não, vou focar, eu vou ler, eu me amo, eu me aceito e eu me odeio. Pensa, gente, uma coisa tão simples que é repetir 3 palavrinhas, né? Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, e a pessoa não conseguir, e pior, ela falar que ela se odeia. Quanta culpa a gente se pôs, quantas informações que não servem para nada a gente aceitou de terceiros. Talvez relacionamentos que foram tóxicos, que a pessoa, né, diminuiu a gente a tal ponto que eu não consigo nem me olhar direito. Então o processo terapêutico,
ele vai ajudar você se olhar da forma mais saudável possível. E como eu já mencionei, você vai ver as coisas incríveis que você tem, e às vezes você tem uma coisinha que não é legal e você precisa trabalhar. Nós estamos aqui nesse planetinha para nossa evolução. E essa grande evolução você pode conseguir através da terapia. E é muito gostoso, gente. O processo terapêutico, a linha que eu trabalho, como eu já disse, ela é relativamente rápida e ela é muito gostosa. Porque você aprende a tomar conta da sua vida. Você aprende a fazer as escolhas que você quer. Se deu certo, ótimo. Se não chegou onde você queria, não chegou no seu resultado, mude o que você está fazendo. Porque você vai ter a consciência disso. Eu queria desenvolver tal coisa. Fiz, não cheguei no resultado que eu queria. Ok, mude o que você fez, faça diferente. Com certeza você vai chegar num outro resultado. Se é o que você queria ou não, eu não posso garantir. Mas você nunca vai ficar estagnado. Sabe? Você tem ânimo para descobrir, para inventar, para crescer e para ser melhor a cada dia. E quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente emana coisas boas para o universo. Então eu emano amor, generosidade, carinho, empatia, compaixão. O universo só pode me dar isso de volta. Não tem outra coisa. O que você emana, volta. Você quer que alguém te dê um tapa? Você quer ter problemas na sua vida? Você quer ter pobreza? Você quer ter relacionamentos tóxicos? Não. Então faça sempre o seu melhor. Dê sempre aquilo que você tem de mais precioso nas coisas que você faz. Tudo que eu faço bem feito. Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Não importa se o seu melhor está desse tamanho ou se ele é gigante. Mas você sabe que você fez o seu melhor. O que o universo vai te devolver? O melhor. Eu tô com uma série de posts de prática, né, dando dicas para você viver mais leve, falando sobre chakras, enfim, uma fase nova aí de trabalho. E eu comecei, foi na semana passada, fazendo uns vídeos sobre práticas vibracionais. Meus clientes ficaram pedindo, etc. Eu falei assim, quer saber? Tanta gente deve querer isso, né? São práticas, às vezes até conhecidas por aí, mas eu comecei a fazer. E antes de passar as práticas, eu fiz um vídeo onde eu oriento as pessoas como deve se comportar, dicas de como fazer a prática, porque tem gente que fala, ai, Cláudia, você me ensinou a fazer isso, então eu fiz direitinho, eu escrevi, eu falei, eu dei 3 pulinhos e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque você nega aquilo que você pede. Então, assim, se você quer paz na sua vida, seja você a paz. Se você quer amor, seja você amor. Se você quer prosperidade, seja próspero. Ai, fica tudo com picuinha, quebra um copo, fica pegando as colinhas lá e cola e remenda. Não! Quando você faz isso, você está dizendo o que para o universo? Que eu acho que eu não vou conseguir comprar uma outra coisa. Que eu acho que eu não vou ter condições de ter um vaso novo, uma roupa nova. Você não pode ser perdulário. Você não pode ser arrogante. Mas você tem que se amar e entender que a fonte criadora, ela vai te abastecer de tudo aquilo que você pede, que você quer. Mas, infelizmente, as pessoas ficam pensando em dívida, em pobreza. Reclamam. O que você vai atrair? Aquilo que você está reclamando. O que você vai conquistar na sua vida? Aquilo que você fica focando. Tudo aquilo que você põe energia, que você põe no seu coração, é o que você vai atrair na sua vida. Aí você encontra os amigos ficam reclamando dos companheiros. Porque minha esposa, blá, 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 o meu marido, blá, 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 blá. Primeiro, se não tá legal, larga. Para de dar uma de louco e ficar enchendo o saco dos outros. Mas eu não vou largar porque eu gosto dela. Porque eu não sei. Então, se gosta, para de falar mal. Entendeu? Faz simplesmente o quê? O que você quer. Então, você quer ter uma pessoa que te ame, você quer uma pessoa carinhosa, uma pessoa que proteja você, que cuida de você? Faça isso para a pessoa. Mas se eu fizer demais, a pessoa vai ficar convencida, a pessoa vai se achar. Se você tem uma pessoa que você acredita que se você der amor para ela, que se você cuidar, se você der carinho, se você demonstrar a felicidade que é você ter ela do seu lado, ela vai se tornar arrogante.
Ai, ela vai me dominar, ela vai se achar. Então não é a pessoa para você. Se ela se mostrar assim, cai fora. Trabalho num lugar, ai, porque eu não falo as coisas que eu acho, porque senão as pessoas vão roubar as minhas ideias, blá blá blá. Deixa roubar. A verdade sempre aparece. Não se esconda. Não tenha vergonha de ser uma pessoa feliz. Tudo bem que a felicidade incomoda. Ops, a felicidade incomoda. Porque quando você está feliz, você fica mais bonito. Você fica mais bonita. Eu lembrei de uma história agora muito legal de uma cliente minha, muito, muito, muito querida. Quando ela me procurou, ela tinha assim uma autoestima muito baixa. Então ela já tinha uma certa idade, era nova ainda, né? Mas ela não tinha tido assim um namorado sério e era uma menina muito bonita. Mas se não se ama, quem que vai te amar? Aí a gente fez um trabalho lindo com ela, foi muito gostoso. E o que aconteceu? Ela falava assim pra mim, Clá, eu não mudei meu cabelo, eu não mudei a roupa, eu não mudei nada. Mas eu chego no trabalho, as pessoas falam assim, nossa, como você tá bonita. Tá amando, hein? Porque todo mundo acha, né, que a gente fica mais bonita quando a gente tá apaixonado. E é verdade, quando a gente tá apaixonado dá um up. Mas quando a gente está pleno, quando a gente se ama, a gente muda a fisionomia. E ela começou a se sentir o máximo, né? Falava assim, gente, eu não mudei nada, mas... Claro que ela mudou. Ela mudou lá dentro. Então, você pode colocar a roupa mais maravilhosa, você pode colocar a joia, a maquiagem, cabelo, blá, blá, blá. Mas se você é vazio lá dentro, você dá aquele primeiro impacto, né? Nossa, que linda. Mas depois a coisa desanda. Agora, você pode nem ser o mais bonito da turma, você pode nem ser a mais maravilhosa do grupo, mas se você se ama, não tem pra ninguém. Porque você é tão seguro que você não vai competir. Porque a primeira coisa que você aprende é que você é único. Pode ter pessoas parecidas, mas você é único. Então por que eu vou me comparar? É perda de tempo. Poxa, aquela pessoa é mais assim, bom, ela tem mais habilidade para tocar um instrumento musical que eu não tenho. Ela tem mais habilidade para trabalhos manuais que eu não tenho. Ah, mas eu me expresso que não tem para ninguém. Ah, mas eu cozinho como ninguém. Cada um tem um dom. Você pode aprender várias coisas? Pode. Você pode ter várias habilidades? Pode. Você pode ser bom em todas elas? Pode. Vai depender do seu tempo e da sua dedicação. Eu tenho muita facilidade para trabalhos manuais, então qualquer coisa que me ensinam, eu pego muito rápido. Mas tem coisas que não é minha habilidade. Eu faço, mas talvez eu precise de um ano para aprender, se eu realmente tiver interesse. Vocês percebem? Mas todo mundo é capaz de tudo. Alguém escreveu aqui, a terapia liberta e nos ajuda a observar os pensamentos que nos paralisam. Exatamente, porque quando você começa a ficar pleno e se amar, você não é mais impulsivo, você aprende a contar até 10. Será que eu preciso revidar? Será que isso é bom pra mim? Ops, eu vou fazer um negócio, vem aquela vozinha, não, você não vai conseguir. Você para e fala assim, vozinha, por que você está dizendo que eu não vou conseguir? Tem algum risco? Isso é perigoso pra mim? Não, tá tudo calculado, tudo direitinho. Então, amiga, sabe aquela neura da limpeza, do comercial que fica ali? Todo mundo tem. Ainda mais quando a gente vai fazer uma coisa nova que a gente nunca fez. Então, o que requer segurança tem segurança, o que requer conhecimento, você vai buscar conhecimento, que necessita, né, de uma prática prévia, vai fazer, vai treinar, mas nós podemos tudo. Lembrando que tudo pode, mas nem tudo deve, né? Enfim, mas eu queria contar também uma outra história muito legal de um rapaz que me procurou na pandemia, e ele não estava trabalhando, né? Como várias pessoas, perdeu o trabalho, isso e aquilo. E ele em casa começou a entrar na internet, pornografia, e foi desenvolvendo compulsões. E ele entrou numa compulsão de masturbação absurda, de 10 vezes por dia, não sei quantas vezes por dia. E claro, ele se isolou, né? Não dava para ficar com os amigos, a namorada largou, etc, etc. E a gente, com a terapia, foi coisa de uns 3 meses, mais ou menos, ele voltou a ter uma vida plena.
Foi uma história muito linda, muito linda. E olha que interessante, eu falei que o processo terapêutico é participativo. Então ele foi assim, grandioso, tá? Porque ele precisou fazer um esforço absurdo, porque durante o início do processo ele não podia nem estar com o celular e nem entrar no computador ou no laptop, para não cair em tentação. Exigia um esforço muito grande dele. Mas ele estava proposto a recuperar a sua vida, a ficar bem, e fez esse suposto sacrifício. E hoje ele vive plenamente, está super bem, não tem nem tentação de olhar nada. Olha como é interessante, né? Deixa eu ver daqui das minhas historinhas, né? É muito comum a gente usar a terapia, principalmente a terapia floral, para criança e adolescente. Então, criança que está desmamando, né, do peito, deixando fralda, vai para a escola, tem medo de escuro, é muito tímida. Então, essas questões muito ligadas a crianças e adolescentes, elas são relativamente rápidas da gente tratar com floral. É muito gostoso, né? Floral é super natural e a criança ela está em desenvolvimento, então ela vai aprendendo, né, um monte de coisa, vai desenvolvendo habilidades, competências através da terapia floral. Que mais? Eu fiz uma outra listinha aqui também, que é bem gostosinha, para vocês entenderem tudo que a terapia pode trabalhar. Eu já devo ter mencionado, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Então, a gente lida com inseguranças, com medos, processos depressivos, ansiedade. Lembrando, eu fico apegado ao passado, eu entro em depressão. Eu fico preocupado lá com o futuro, com o que está por vir, ansiedade. E eu preciso viver o momento presente pleno. Porque também se eu estou no momento presente, ansioso, desesperado, blá, 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 eu fico estressado. As pessoas estressadas não sabem lidar com o dia a dia. A gente trabalha alergias, tá? Várias questões que estão no físico, a gente trabalha com a terapia porque elas são somatizações. Geralmente alergias, né, respiratórias, ou quando você tem feridas, tipo uma psoríase, elas estão ligadas à dificuldade de relacionamento com pessoas próximas. Reflitam sobre isso se você tem algum tipo de alergia. A mesma coisa, uma pessoa que tem dificuldade, né, de evacuar, ela tem prisão de ventre. Olha só, eu vou dar uma aulinha básica para vocês, mas para vocês aprenderem muito só com essa informação. O nosso corpo, ele passa as informações, o que está acontecendo com o nosso emocional. Então, por exemplo, alergias, né, vias respiratórias ou de pele, eu não quero ficar perto de uma determinada pessoa. Mas a manifestação me afasta de todas. Eu estou respirando o ar que aquela pessoa que eu não gosto está respirando. Então, se eu não estou bem, se eu não estou nutrido, se eu não estou centrado, eu tenho dificuldade de lidar com isso e o meu corpo se manifesta. Questões de ouvido. O que eu não estou ouvindo de fora ou de dentro, que eu não quero ouvir. A mesma coisa com questões nas vistas. Aí, eu como, mas qualquer coisa me trava aqui, eu fico rouco com facilidade. O que eu não estou querendo engolir, aceitar, o que eu não estou conseguindo falar. Aí desce, aí vem aqui para o nosso estômago. Então eu tenho problema de gastrite, eu tenho problema de úlcera, eu tenho, sabe, refluxo, uma série de coisas. O que eu não estou digerindo, o que eu não quero aceitar, mas eu não consigo me livrar daquilo. Geralmente, pessoas que têm relacionamentos, que não conseguem, termina, mas não consegue desvincular, e a pessoa não quer mais aquilo, mas a pessoa fica com pena da outra, a pessoa não sabe como falar, ó, chega, acabou, blá, 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 ela vai ter problema no estômago, porque ela não digere mais aquela situação, mas ela está aceitando. E aí, você engoliu, você digeriu, aí vai lá para o nosso duodeno, chega no intestino, absorve o que precisa absorver, e aí você não libera o que tem que liberar. Sabe aquela pessoa que fala assim, fulana, eu já perdoei a fulana, mas ela vai se ver com Deus. Ou um dia vai acontecer igualzinho com ela, vai aparecer uma pessoa na vida dela que vai fazer o que ela fez comigo.
Gente, isso é perdoar? Não, né? A gente literalmente perdoa quando a gente tira a situação de dentro da gente. Perdão tem mais a ver com nós mesmos do que com outras pessoas. E aí você guarda. O que acontece? O cocôzinho não sai, porque você está guardando. Eu não preciso mais daquilo, não sei o quê, mas eu tenho apego, eu sou rígido. Isso aqui quebrou, mas eu gostava tanto, blá, blá, blá. Você não elimina. Então o seu corpo somatiza o não eliminar, segurando a última coisa que você tem que pôr para fora, né, de todo o processo digestório, que é o cocôzinho. Olha que interessante. Então, toda vez que vocês tiverem uma dor, algum sintoma, observe o que fisicamente esta parte do corpo faz, qual é a função dela, que vocês vão conseguir identificar o emocional que está perturbando você, que está já em nível de somatização, que aí já é uma coisa meio grave, né? Você vai precisar de ajuda. E aí você vai saber o que é, até às vezes identifica a questão. Perceberam? É tudo muito simples, mas a gente não aprende desde pequeno a se observar. Quem que tem o hábito de olhar fezes e olhar a urina? Porque se você olhar a sua urina e ela estiver transparente, não é normal. Pode ser que esteja bebendo água demais e sobrecarregando o rim. Se ela estiver muito amarela, escura, até com cheiro característico, está faltando água. Ela tem que ser clarinha. Eu como, toda vez que eu como pesa, tem alguma coisa errada. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Gente, isso não é normal. Normalmente são questões emocionais que não estão resolvidas e que estão chegando num nível tão forte que estão somatizando. E olha, tem uma outra coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas têm comportamentos que elas não querem, elas sabem que são nocivos, eu não quero, mas eu continuo manifestando. Porque muitas vezes esses comportamentos não são seus, você herdou. Ou você trouxe da sua família, ou você pode ter trazido de vidas passadas, se você acredita em vidas passadas. Repara que as situações se repetem na família. Uma família que a avó foi mãe solteira, provavelmente você vai ter uma filha mãe solteira, uma tia mãe solteira, ou você foi mãe solteira. Famílias que vêm de dificuldade muito grande com dinheiro. Provavelmente você trabalha, você ganha muito, mas você está sempre enrolado. Você fala, não sei onde vai o meu dinheiro. Porque essa dificuldade não é sua, mas você traz para essa vida. Então, observem questões que vocês não querem mais, que vocês sabem que não são saudáveis, mas que vocês não conseguem sozinhos eliminar. Pode me procurar, porque a gente vai detectar que aquilo não é seu e vamos limpar essa hereditariedade, essa crença, esse condicionamento que você trouxe, sabe lá da onde, não importa. O importante é que a gente vai eliminar isso para que você não manifeste mais um comportamento que você não quer, que ele não é saudável para você, ok? Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Vão escrevendo aí. Dani, vai vendo aí nos outros canais que você está me dando suporte, se tem mais alguém aí que tá com curiosidade ou tá precisando de alguma dica aí. Outra coisa muito legal que a gente trabalha na terapia são os momentos de perda, do luto. Né? Porque quando a gente perde uma pessoa com muita idade, claro que tem tristeza, a gente não quer, blá blá blá, mas essa pessoa teve uma vida longa, né? Teve os seus altos e baixos, grandes aprendizados, felicidades, enfim. Então, a aceitação às vezes é um pouquinho melhor. Mas quando a gente perde uma pessoa jovem, nesse momento tantas tragédias acontecendo no mundo, né? Levando pessoas e pessoas, esse inesperado, às vezes o luto é muito difícil. E um luto saudável, ele leva mais ou menos 1 ano. Por quê? Porque vai ser assim, o primeiro aniversário, a primeira data disso, o primeiro Natal, o primeiro Réveillon, blá blá blá, que você vai passar sem essa pessoa. Depois de 1 ano, se você não conseguiu se harmonizar, transformando aquela dor, aquela tristeza, né, no amor que fica, você está precisando de ajuda. A terapia também é excelente para esses casos. E a terapia também é muito legal para aqueles momentos em que você não sabe para onde ir.
eu tô com alguns projetos, algumas propostas, não sei se continuo na empresa, se vou montar um negócio próprio, se eu fico nessa cidade, se eu caso, blá, 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 blá. A terapia como ferramenta de autoconhecimento, crescimento pessoal e expansão de consciência, ela é maravilhosa para esses momentos. Porque ela vai ajudar você a se olhar, você se conhecer, né? Você ter mais amorosidade por você, se libertar de algumas coisas e ter coragem, iniciativa. Às vezes é encontrar o seu propósito maior para que você siga na vida de uma forma plena e feliz. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui. A terapia pode me ajudar com situações em que tenho muito medo, mas não sei a origem? Sim, é fantástico, fantástico o processo. Porque a gente tem medos que são instalados, medos que a gente traz, lembra de um comportamento que eu não quero, que a gente trouxe de algum lugar, né? Medos que são conhecidos e medos que a gente não sabe de onde vem. Esses que a gente não sabe de onde vem, pode ter sido uma situação que você presenciou, que você não recorda, mas te instalou um medo, ou você pode estar trazendo de outro lugar, tá? E é muito comum, gente, é muito comum as pessoas procurarem terapia e falar assim, olha, eu estudo, eu sou super competente, eu tenho um trabalho legal, não sei o quê, mas às vezes eu sinto um medo, uma insegurança que eu não sei de onde vem, tá? Porque o medo, ele pode se abrir num leque imenso, ele pode vir de um trauma, de uma insegurança, de você ter absorvido alguma coisa, de uma crença que te falaram. Então o medo, ele é muito amplo. Então a terapia sim trabalha muito nessas questões para você se sentir mais forte, confiante. Nesses casos eu uso muito, né, a prática da homeostase, mas eu gosto muito de trabalhar também com essências florais. E hoje a gente tem aí pelo mundo mais de 100 repertórios, né? Repertórios são os tipos de essências florais, então é bem abrangente, a gente tem coisas extremamente pontuais para trabalhar, então é muito forte. É uma coisa bem, bem gostosa, porque o medo, ele é terrível, né? O medo de falar em público, o medo sei lá, vocês têm medo de escuro, medo de altura, você perde de um passeio porque era um lugar alto e você não vai, medo de dirigir, medo de andar de carro, medo de falar sentimentos. Gente, se vocês tiverem curiosidade, entra na internet e pede a lista, né, de fobias, dos medos que existem. É bizarro, gente. Outro dia eu descobri uma palavra, eu estava lendo um texto e apareceu, eu não lembro se é adenaifobia, uma palavra meio estranha. Que era assim, era medo de pato, do bicho, pato. Então as pessoas têm medo de barata, de cachorro, de aranha, não sei o quê. A minha irmã tinha medo de tartaruga. Nunca ninguém descobriu o porquê, né? Mas ela tinha medo de tartaruga. Então é o medo do pato. Mas o mais bizarro é que falava assim, pessoas que têm medo de pato e medo do que o pato fique olhando para você. Meu, o que passa na cabeça de um pato que vai ficar encarando uma pessoa? Mas tem pessoas que paralisam se elas estão num lago, em algum lugar, e ela olhar o patinho e achar que o pato está olhando para ela. Da onde vem isso? A gente não sabe. Medo é uma coisa muito subjetiva. Então, vocês que convivem com pessoas que têm medo, principalmente de bichos, não façam aquelas brincadeiras bobas de eu vou pegar aqui a barata e vou em cima da pessoa, ou uma cobra, jogo de mentira, não sei o quê. A pessoa pode ter uma parada cardíaca, gente. A pessoa pode ter um AVC, tamanho pânico que ela entra. Tinha um pânico absurdo de barata. E esse é um dos medos mais fáceis de serem instalados, porque pensa assim, eu tô na cozinha lá com a minha mãe, aí entra uma barata. Sua mãe já tem medo, então sua mãe sobe na mesa, grita, aí vem seu pai, pega uma vassoura gigantesca, papai, e mata a barata. Você é criança. Você fala assim, meu Deus, o bichinho é desse tamanho. Minha mãe, que é minha heroína, que é gigante, se desesperou por causa desse bicho. Meu pai veio com um negócio desse tamanho, a vassoura, né? E tal, e mata e procura, teve que exterminar, senão não ia ter sossego. Esse negócio chamado barata deve ser um terror, né? Então, nessa hora, eu instalo o medo.
Geralmente é assim que a gente instala medo. Acontece uma situação, a coisa fica desesperadora, existe um descontrole, aí não tem jeito. Mas a terapia, né, com as práticas que eu utilizo e tantas outras linhas de terapia, elas são excelentes, excelentes para medos e fobias. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu não sei como tá o tempo, eu acabei não pegando nenhum reloginho do meu lado. Dani, fala para mim, por gentileza, quanto tempo a gente ainda tem aqui na live? Que eu quero agradecer já a presença de todo mundo. Não dá para ficar falando os nomes, mas eu vejo pessoas super queridas. Algumas pessoas novas que chegaram na live, porque mostrou aqui para mim que começou a seguir e tudo mais. Eu sou muito grata de vocês disponibilizarem esse tempo para saber um pouquinho mais sobre terapia, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pegarem algumas dicas aí. E como eu disse, né, vocês podem encontrar material no Instagram, no YouTube, e qualquer pessoa que participou dessa live, se você tiver alguém que você acha que esteja precisando de uma orientação, ou mesmo de um processo terapêutico, pode entrar em contato comigo. Sempre o melhor jeito é pelo WhatsApp. Dani, põe para mim, por favor, o WhatsApp aí, para que as pessoas, né, possam ver, mas de qualquer forma eu vou falar. Eu estou em São Paulo, então é o 11 99996 4486. Então tem o primeiro 9 aqui de São Paulo, 99996 4486. E pode mandar uma mensagem, eu respondo de boa. Quer bater um papo, como eu disse, né? Eu sempre tenho uma conversinha antes para ver se você precisa de terapia. Às vezes a pessoa tem uma coisa tão pontual que eu indico um floral, falo assim, ó, toma esse floral uns 3 meses e você vai ver como melhora. E outra coisa, algumas pessoas, como eu disse bem no comecinho da live, ainda tem uma crença de que terapia é coisa para maluco. Eu não sou maluca, então eu não vou fazer terapia. Relembrando, a terapia é uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão de consciência, de você se olhar com mais compaixão, com mais amorosidade, e pode sim ajudar você a resolver traumas, questões delicadas, questões que estão te levando ao sofrimento, impeditivas, autossabotadoras, mas também pode ajudar a você se conhecer melhor, criar novas habilidades, novas ferramentas para você cada dia ser uma pessoa melhor e mais plena, encontrando o seu caminho, encontrando a felicidade, que é realmente só isso que a gente busca. Porque uma pessoa que está plena, uma pessoa que está feliz, ela vai querer o melhor para ela, em qualquer área de sua vida. E, consequentemente, ela vai dar o melhor para o mundo, o melhor para as pessoas próximas. E, gente, quando você muda, quando você fica melhor, o universo, o mundo, as pessoas, elas são obrigadas a te dar uma resposta diferente. Se eu reclamo, se eu penso em desgraceiro o dia inteiro, eu fico vendo esses programas que não levam ninguém a lugar nenhum, eu fico ouvindo música de traição o tempo inteiro, eu canto o tempo inteiro essas músicas, eu vejo um filme de violência e blá, e blá, e blá. É isso que você vai atrair na sua vida. A gente tem que selecionar tudo o que entra na nossa mente. É uma música, é um mantra que você aprendeu que às vezes não é legal. Eu sou aquela pirada em mudar a letra de música. Porque às vezes eu gosto da música, mas a música tem um pedacinho que não diz, não bate comigo. Aí eu mudo. Tem uma música, que era acho que da Rita Lee, mas acho que a Marina que cantava. Então ela falava assim, até duvido da fé. A Rita Lee, quando cantava a letra original, acho que é isso. A Marina, quando regravou, ela falava, só não duvido da fé, ou alguma coisa assim. Ela tirou, não acredito na fé. E eu não fico repetindo palavras, eu não fico falando coisas que não batem comigo. Então até às vezes eu sou chamada para campanhas, para participar e ajudar, mas tudo que vem com a palavra contra, eu não vou.
Por exemplo, o mês passado foi mês, né, que se trabalha conscientização com relação à violência da mulher. Então eles ficam falando contra a violência da mulher. Qual é a violência? Você está pregando a violência da mulher. Até no meu post eu escrevi isso, eu fiz um X e coloquei mês do respeito à mulher. Você tem que vibrar o que você quer. Não é não violência, é sim a paz. Não é não ao ódio. Vamos combater o ódio. Não, vamos plantar o amor. Vamos plantar a paz. Então você precisa saber o que você quer na sua vida. Ok? E emane o que você quer na sua vida. Ah, mas o mundo é violento. Ah, mas tem problema. Não é problema meu. Eu sou eu e eu quero o melhor para mim. Então eu ando com os melhores, eu procuro as pessoas que são divertidas, eu quero saúde na minha vida, então eu faço coisas que são saudáveis, eu me alimento de forma saudável, eu vou fazer exercício. Ah, eu quero me destacar na minha profissão, então estou sempre estudando, vendo, né, pessoas que são da minha área, que são referências, e assim vai. Eu estou sempre procurando o melhor. Eu não vou admitir na minha vida menos do que o melhor. Eu não quero migalhas. Eu não quero vaso quebrado, remendado na minha vida. Eu não vou usar uma meia furada. Eu não quero um relacionamento onde a pessoa tenta me controlar, onde a pessoa quer me diminuir. Eu não quero mais amizades com pessoas que são tóxicas, com pessoas que parecem ser amigas, mas na verdade elas são invejosas, elas querem tudo que você tem. E elas impedem você de ser mais. Elas te bloqueiam. É melhor você ter 5 amigos, amigas, que são verdadeiras e que curtem o seu sucesso, do que ter um monte de pessoas aí que você nem sabe o que é. E cada vez que você tem uma conquista, elas falam assim, aproveitem, porque tudo acaba. Difícil, né, a gente conviver com essas pessoas. Então, amados, qualquer questão que vocês tiverem, me procurem ou procurem algum profissional de confiança da linha terapêutica que você possa preferir. Mas se você tiver condições e oportunidade, faça pelo menos um período de terapia. Porque a autodescoberta, a gente se conhecer, que talvez a gente não se ame tanto, que talvez a gente não seja justo com nós mesmos, que a gente permite que o outro venha dar pitaco na nossa vida e nos afunde, é fantástico, porque a gente libera tudo isso, a gente cresce e nos tornamos pessoas plenas, pessoas conscientes de quem são, fazendo escolhas melhores, tendo uma vida melhor, mais confiante, mais segura, e isso leva à felicidade. E como eu digo, seja lá o que for felicidade para você. Amados, mais uma vez eu agradeço profundamente a presença de vocês, tá? Se depois alguma coisinha bater na cabeça de vocês, pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato, tá? Eu estou aberta para ajudar qualquer questão. E se alguém sentiu que está precisando trabalhar algum ponto, melhorar alguma coisa, eu fico à disposição de vocês, ok?